O próximo posicionamento de quadril é o axial lateral modificado, método de Clements Nakayama, especial com trauma. Estrutura demonstrada: oblíqua do acetábulo, cabeça, colo e área dos trocânteres. Né? Você deve estar pensando, para que tá repetindo tanto acetábulo, cabeça, colo e área dos trocânteres? Né? Então, qual é a resposta disso? É que vocês podem ver que o nosso osso do fêmur ele não é reto igual os outros ossos longos. Né? Vocês podem ver, por exemplo, o húmero. A cabeça vem aqui no ombro, né, e vai até ali o cotovelo, reto. Né? Rádio, una, reto. Né? Tíbia, fíbula, reto. Né? O trocânter, ele dá uma quebrada para o lado, né? E aí fica reto. Ele dá uma quebradinha e desce. Né? Para que isso aí? Primeiro, para dar o formato, né, dos músculos da coxa, servir de sustentação, né, dar formato ao quadril, né, e o segundo, para aguentar o peso e permitir a locomoção ou a sustentação. Tá? Então, o colo do fêmur tem uma particularidade, né? Não sei se alguém que já passou por isso na família, né? Mas é um dos locais mais sensíveis à fratura quando se cai. Né? Então, dependendo do impacto, pode quebrar o colo do fêmur. E o colo do fêmur também, né, é a região onde aparece primeiramente a osteopenia e a osteoporose, né, um dos locais principais. Então, geralmente, quem tem osteopenia e osteoporose pegou uma queda, quebrou essa parte aí. Né, rádio, una, colo do fêmur, cabeça do fêmur. Né, e, mais uma vez, para traumatismo, né, quando a articulação coxo-femoral se despedaça durante o acidente. Né? Então, a articulação coxo-femoral é extremamente importante para a nossa locomoção. Tá? Então, mais uma vez falando, a articulação coxo-femoral é formada, né, pela cabeça do fêmur mais a fossa do acetábulo, né, formando a articulação coxo-femoral. Tá? Posição do paciente: decúbito dorsal, braços acima da cabeça, quadril afetado próximo à borda da mesa. Apoia o chassi na bandeja aberta, verticalmente no sentido longitudinal ao colo, com a inclinação de 15 graus em relação ao colo, com o topo acima da crista ilíaca. Raio central perpendicular ao colo do fêmur. Distância foco firme, 100 cm e a colimação como colimato da área de interesse. Né? Então, estamos aqui, dessa forma. Vocês podem ver que é aberto ali, né, a gaveta para poder fazer o exame. Lembrando que nem todo aparelho permite, né, essa rotação da cabeça do raio-x, do cabeçote, para que nós possamos fazer esse raio-x. Tá? É um raio-x meio difícil, né? E lembrando também que nas modalidades DR e CR, né, em alguns locais é proibido fazer esse tipo de exame por causa do risco de cair e pelo preço do chassi ou do IP. Né? Então, um aparelho desse aí pode chegar até 140 mil reais. Tá bom? Vamos começar aqui a incidência radiográfica do esqueleto axial, a coluna agora. Né? Então, coluna, também locais que tem bastante acidente de moto, é comum vermos bastante tipo de posicionamento. Tá? Então, são incidências comuns, né? Ainda mais aqui em locais que tem bastante acidentes com motos. Né? Então, aqui além disso, né, aqui ainda tem muita a cultura, né, de cavalgada, né? Então, montaria, então acontece bastante acidente e bastante com certa, de maneira corriqueira, são pedidos esses tipos de exame. Tá? Então, vamos lá. Método de Ottonello, AP, né? Com oscilação da mandíbula, autotomografia especial. Né? Esse posicionamento aqui nós vamos já explicar um pouquinho mais sobre ele, tá? Um pouquinho complexo. Vamos lá. Estrutura demonstrada: toda a coluna cervical com borramento da mandíbula. Posição do paciente: ortostático ou decúbito dorsal, dorso contra estativa, braços ao lado do corpo,
movimentar a mandíbula durante a exposição do raio-x. Assegure que a cabeça não se mova. Raio central perpendicular direcionado à cartilagem tireoide. Né? Distância foco-filme 1 metro e a colimato da área de interesse. Geralmente, quando a gente faz uma perda cervical, a gente consegue tapar C1 e C2. Né? Tem pacientes, tem técnicos em radiologia que fazem um raio-x com a boca aberta, né? E aí acaba perdendo a C3 ou a C4, né? Apesar que é recuperada no perfil, né? Mas C1 e C2 acaba se perdendo, né? Nesse raio-x, né? Então, esse posicionamento que vocês estão vendo, o método de Ottonello, né? Também é chamado de mastigada, né? Então, já vi alguns médicos pedindo raio-x cervical mastigado, raio-x de cervical técnica mastigada, né? Então, você já sabe que é o Ottonello. Qual é a dificuldade desse exame? Esse exame ele depende puramente do paciente, tá? Você vai posicionar o paciente como se fosse uma P normal, né? E aí você vai pedir para o paciente ficar abrindo e fechando a boca. Abre e fecha, mas de maneira rápida, porque vocês lembram que o raio-x é rápido. Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar, né, é sobre o paciente se mover para o lado esquerdo ou para o lado direito, né? Então, como é cervical, você vai pedir para ele juntar os pés, ficar reto. Então, se ele tiver algum desvio, ele vai cair para aquele lado que tem desvio, né? Então, assim, ele depende estritamente do paciente. Então, você vai botar o raio central ali na direção da tireoide e vai pedir para ele, ó, abre e fecha rápido, de forma rápida. Ele vai ficar abrindo e fechando, você dispara. O correto é que a mandíbula não apareça ou apareça borrada e você consiga enxergar toda a extensão de C1 até C7. Perfeito? Então, tem toda essa situação nesse tipo de posicionamento. Tá? Então, assim, qual é o correto nesse tipo de posicionamento? Você posiciona o paciente e você demonstra para ele o que ele vai fazer. Então, você fala assim, por exemplo, fulano de tal, eu vou pedir que você fique, ó, abrindo e fechando a boca rapidamente, tá? Quando eu solicitar ali. E o seu correto, você demonstrar para ele, e o correto, pedir para ele fazer para você, tá? Por quê? Porque quando você chegar lá e pedir para ele fazer, ele pode, como eu falei, mover para frente, mover para o lado, mover para a esquerda, mover para a direita, tá? E acabar trabalhando posicionamento, e você acabar tendo que refazer, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, a coluna cervical pelo método de Ottonello, né? O movimento da mandíbula. Então vocês podem ver que a moça está abrindo e fechando a boca. E mostrando onde que vai ficar o raio central, tá? Então é extremamente importante que o paciente abra e feche a boca de maneira rápida durante a exposição do raio-x, tá? Então a gente tem aí, ó, vocês podem ver a imagem, o de rotina, como eu estava falando para vocês, que esse lado esquerdo aqui, você vê que, ó, perde o C1 e C2, e com essa metodologia vai aparecer o C1 e C2, C3, C4, tudo bonitinho, inclusive o processo odontoide aqui, tá? Então, esse paciente, como eu estou falando para vocês, é extremamente importante que ele abra e feche a mandíbula rápido. Vocês podem ver que só tá para aparecer C1 e C2 porque está aparecendo o borramento da mandíbula, né? Então, se ele for devagar, não vai aparecer, tá? Quando eu comecei a trabalhar, todos os posicionamentos cervicais eram feitos por esse método de Ottonello, tá? Ou, como eu estou falando para vocês, o AP mastigado, tá? Articulação sacroiliaca, tá? Então, a articulação sacroiliaca, nós temos aqui os mais pedidos, tá? É o AP axial, ou o nome de Ferguson, né? Então, ele é feito para ver, né, essa articulação aqui, a sacroiliaca, que é aqui quando as mulheres engravidam, né? Por isso que as mulheres têm a pelve mais arredondada que os homens. Ele serve como sustentação para o bebê, né? Então ela se abre, por isso que as mulheres ficam com aquela, como fala, né, dor nos quartos, né? Então ele se abre e acaba dando aquela dorzinha nas grávidas, né? Nossas queridas grávidas. E aí quando tem um parto normal,
eles automaticamente começam a se fechar, né? Já na cesariana demora mais um tempinho para se fechar e também dá um pouquinho de dor e incômodo nas mulheres, tá bom? Então, primeiro aí que nós vamos ter essa daí, tá? O articulação de Ferguson. Então vamos lá. Estrutura mais demonstrada: articulações de L5, S1 e sacro-ilíacas. Posição do paciente: decúbito dorsal e braços ao lado do corpo. Raio central: cefálico a 30 graus para homens e 35 graus para mulheres. Já explicamos o porquê. Direcionado a L5, S1. Distância foco-filme: 1 metro. E colimação: colimar os 4 lados, incluindo as sacro-ilíacas. Tá? Então, nós temos aqui o posicionamento. Pode ver que o raio central está indo ali naquela direção e ela vai ficar meio que como se fosse uma borboleta. Tá bom?